A ti darei. Senta aí. A ti darei. Eu estou sentindo ele aqui, Jesus. Oh, meu Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. Quando Jesus está dizendo isso para os discípulos, quando Jesus está dizendo isso a Pedro, Jesus está focado em algo do passado, profetizando no presente, para que nós hoje pudéssemos viver no futuro. Tudo aquilo que nós dizemos tem uma raiz. Tudo aquilo que o homem pronuncia, acredita, tem uma raiz. E o grande problema é a originalidade e a profundidade dessa raiz. Quando Jesus diz assim, olha, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino. Jesus, ele está dizendo isso, olhando para Pedro, conversando com Pedro, e do lado de Jesus aqui está Satanás. Ele olha bem para a cara de Satanás, ele diz assim, ouve o que eu vou dizer. A ti, Pedro, eu entrego as chaves do reino. Jesus não pode dar aquilo que ele não possui. Houve um dia que um homem que era tesoureiro, ele era o quê? Tesoureiro. Ele era tesoureiro do rei. O nome desse cabra era Sebna. Sebna, ele trazia sobre ele toda a autoridade. Ele representava toda a autoridade do reino. E isso veio sobre a vida de Sebna e fez com que Sebna crescesse mais do que o tamanho da roupa que tinha sido dado para ele. Esse é um dos maiores problemas que está acontecendo dentro da igreja hoje. É quando você vê gente de calça curta e quando você vê gente com as mangas curtas. Cresceram mais do que a roupa que tinha sido dada para ele. E se tem uma coisa que Deus preza no sacerdócio, é o tamanho da roupa. Tanto é que Davi, quando oferecem a roupa de Saul para ele, ele diz assim, não me serve. Quando você vai no livro de Salmos e quando se fala da roupa de Arão, você vê que ela vai desde o pescoço até o pé.
ela tem um tamanho certo. Deus priva pela roupa. É por isso que quando a gente vê gente de roupa curta, é porque a gente já sabe que está querendo alguma coisa. Todo mundo que usa roupa curta, decote curto, saia curta, está querendo alguma coisa. Alguma coisa está querendo. Está buscando alguma coisa que, se vestisse da forma correta, não conseguiria. Porque não foi condicionado da forma correta para conseguir as coisas que são provenientes de Deus. Então usa a sua própria força. Geralmente quem usa a sua própria força anda de roupa curta. E a minha avó sempre dizia: quem anda de roupa curta, quando abaixa, é isso aí. Então Sebna exaltou-se porque ele era o cara. Ele cuidava dos grandes valores e cresceu-se, diga, demais. O que Deus fez para ele? Deus entregou para ele aquilo que ele plantou. Diga assim: eu só colho aquilo que eu planto. É isso. Olhe bem para a pessoa do seu lado, diga assim: você está plantando? Pode esperar, tu vai colher. Isso aí. Deus, ele é terrível, irmão. Deus, ele é terrível por quê? Porque ele espera acontecer o tempo para fazer a tipologia correta. Deus espera o tempo. E ele disse: rapaz, olha ele aí de novo na história. Sebna. Vou contar a história do Didi de novo. A história do diabo. E Sebna foi e construiu para ele, para quando ele morresse. Sebna foi lá e construiu para ele, quando ele morresse, olha, um jazigo mais bonito do que o jazigo do rei. Para quando ele morresse. Sebna está achando que é faraó, que manda construir uma pirâmide para ser enterrado dentro dela. E aí o que acontece? Deus se manifesta a Sebna e diz assim: quem é tu para construir um jazigo tão perpétuo e lindo para quando você morrer? Arranco eu as chaves de Davi da tua mão. Arranco eu as chaves de Davi da tua mão e entrego ao justo Eliaquim, que carregará sobre o seu ombro a honra. Então é por isso que você vê no livro do Apocalipse que Jesus é quem tem as chaves de... Porque as chaves de Davi foram tomadas de quem? Diga, Sebna. E Sebna é o tipo de quem? Diga, Satanás. Então quando Jesus entregou a chave para Pedro, ele sabia o que ele estava fazendo. Porque quem era o tesoureiro? Quem é que carregava as pedras? Quem é que fazia as coisas lá no céu? Satanás. Então diga assim: de tempo em tempo a história se repete. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: só espero que não seja com você. Então quando Jesus nos entregou a chave, irmãos, quando ele nos entregou a chave, ele nos entregou a chave para que a gente pudesse cuidar dos maiores tesouros de Deus. Presta atenção. Ele nos deu a chave para que nós pudéssemos cuidar dos maiores tesouros de... E quais são os maiores tesouros de Deus? Repita comigo, diga assim: seus dons. Olha, quando Abraão chama o seu servo Eliezer e manda buscar uma esposa para seu filho Isaque, são levados 10 camelos. Que legal, né? 10 camelos. Ele põe a Rebeca sentada num camelo e sobra outros 9.
significa que Eliezer veio a pé. Porque ele tinha 10 camelos. Ele veio a pé. E os outros 9 eram só presentes, diga, dons. Porque a palavra presente e a palavra dom é a mesma. Então todas as vezes que nós buscamos um dom, nós estamos buscando o quê? Um presente. Então quer dizer que os dons do Espírito Santo, que são quantos? 9. E que também é o número dos sinos que estavam na orla da veste de quem? O sacerdote. E que quando o sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele não podia se movimentar e tinha que fazer que todas as sinetas estivessem tocando. Se as sinetas não tocassem, era capaz dele ser até fulminado. O que nos mostra que sacerdote parado é sacerdote morto. Esse mês não vai ser fácil, irmão. Que lindo. Então vamos lá. Funcionando todos os dons. Olha só, repete comigo e diga assim: funcionando todos os dons, temos a certeza que quem vai na frente é Rebeca. Porque os presentes iam em cima dos camelos como? Tocando. E Rebeca ia conduzida por quem? Por Eliezer. E Eliezer era o tipo de quem? Do Espírito Santo. Por que você não tem dom? Se o dom acompanha aquele que crê, e a condução do Espírito Santo está no primeiro camelo e não no último, não é você que vai na frente. Quem vai conduzindo o camelo aonde Rebeca está sentada é o Espírito Santo, não é você que conduz. Não é você que diz o tempo, não é você que diz a forma, não é você que diz quando, não é você, é o Espírito Santo de Deus que conduz a igreja. Então Jesus disse: eu dou a chave para vocês. Eu dou a chave. Aquilo que você ligar aqui é porque já está ligado. Aquilo que você desligar aqui é porque você já está sabendo que foi desligado. Ninguém desliga nada aqui sem ter a anuência do céu em ter desligado antes. E ninguém liga nada aqui sem ter a anuência do céu que foi ligado lá antes. Por quê? Pergunta-me assim, por quê? Porque nós não estamos tratando com uma prostituta, nós estamos tratando com a noiva do Cordeiro. Então Jesus vai e diz isso ao Pedrão. E aí o Pedrão, irmão, o Pedrão quer ligar e desligar do jeito que ele quer. Viu? E sabe o que aconteceu? Começa assim o negócio, ó. Pedrão prega. Almas se convertem. Diga, uau. Sabe quantas Pedro dirigiu? Nenhuma. O pastor da igreja foi Tiago. Porque Jesus já havia dito para ele: vá lá e apacenta as minhas ovelhas. Mas ele queria continuar fazendo do jeito dele. Irmãos, eu vou começar esse mês dizendo assim para você: não é do seu jeito e nem do meu, é do jeito. Hoje eu vou te dar uma oportunidade no final de você se arrepender de tudo que você disse essa semana. Porque o mês começou essa semana, não foi? E coisas que você disse assim: mas eu acho, mas eu quero, eu estou dizendo não. Acaba com isso aí. Acaba com isso aí.
Quando você começar a valorizar mais a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, você vai ver que você vai falar muito pouco. Viu? Quando eu estava saindo de casa, tocou uma sineta no meu celular, eu fui lá, uma notícia. Uma notícia. Cientistas norte-americanos descobriram o seguinte: quando um ser humano fala, o lóbulo central cerebral se acende. Ó, bonito, né, isso aí? Ficou bom os dois juntos assim. Bom, gostei. Gostei. Então, o lóbulo o quê? O lóbulo o quê? O lóbulo central se assim. Se você fizer uma ressonância da cabeça, meu amor, e você lá dentro falar, vai aparecer o seu lóbulo acendendo e apagando, né? Ótimo. Sabe o que descobriram? Que quando a gente fala língua estranha, não acende. Então é sinal de que não é a gente que fala. Isso é lindo demais, meu irmão. Uau! Você tá maluco, velho? E aí você vê, eles tiveram que chamar um monte de crente para fazer teste. Liga um monte de ventosa nos caras e põe os caras para marchar no mistério, falar língua estranha. Que legal, mano, o exame, velho. É por isso que eu digo para você: fale pouco. Apaga a sua luz para dele. Viu? As mocinhas, use roupa bonitinha para não ficar parecendo vagalume. Ao bom entendedor, segura aí, tá? Então Jesus estava lá falando a respeito da igreja, né? Porque ele disse lá: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então é a primeira vez, Marco, que Jesus declara: olha, dá comida, eu estou falando, dá comida. Vocês não dão comida para as crianças? Aí, ó, aí, é isso aí, olha lá. Quer ver? Vai parar de chorar, ó, olha. Essa criança está sem comer uma semana. Isso aí. Dá comida, estou falando, dá comida. Então veja, Jesus está falando que porta do inferno não prevalecerá contra a. Só que quando Jesus fala contra a igreja, né, contra a igreja, olha, contra a. O diabo que estava ali do lado fez assim. O que é isso aí? Aí o diabo coçou a cabeça, ficou lembrando, e Jesus entregando a chave, e o diabo lá, encafifado, né? E aí, rapaz, o diabo lembrou de uma palavra que Deus um dia tinha dado para ele. E foi antes do mundo acontecer. Quando Satanás cai, Deus não simplesmente pega ele e chuta. Não, Deus chamou para reunião. Eu vou dizer para você por que é que você vai embora. E é assim que as igrejas de Deus têm que fazer. As igrejas que não são de Deus, eu vou dizer que tem, viu? Despede pessoas pelo WhatsApp. E pessoas se despedem das igrejas pelo WhatsApp. Isso nunca foi igreja de Deus.
Igreja de Deus é aqui, ó. O dia que tu foi recebido, tu não veio falar com o pastor aqui? Então no dia que tu foi embora, toma vergonha na tua cara, você que está vendo aí também, e venha falar aqui. E mais pilantra ainda é o outro que recebe o outro lá, viu? Sem saber quem ele é. Porque o outro lá já se sabe que não está cuidando da noiva do cordeiro. Porque se ele estivesse cuidando da noiva do cordeiro, ele ia tomar toda a qualidade de preocupação possível. Ia mandar dar injeção nesse cabo, da ponta da cabeça até a ponta do pé. Ia mandar fazer exame nele de tudo quanto é jeito, para ver se ele não está o quê? Contaminado. Porque o dia que ele for colocado no enxerto da casa, já era. O que tiver nele, passa para casa. Mas se for um bom homem, o que tiver na casa é que vai passar para ele. Então, nós é que precisamos averiguar. E Deus, ele sabia bem disso. Então ele chama Satanás de volta. E ele diz para ele assim: o teu julgamento não sou eu que vou fazer, não. O teu julgamento vai ser feito por um povo, por uma nação, que é bem mais forte do que você. A eles eu entregarei o teu juízo e eles tratarão muito bem de você. Eles saberão como te tratar. E é justamente por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus, viu? Que a igreja já foi levantada antes da fundação do mundo. Porque antes de Deus criar o mundo, essa palavra já havia sido dada para Satanás, que existiria um povo que trataria Satanás como ele realmente merece. E esse povo, queridos, é a igreja. A igreja não veio para abrir porta para diabo, a igreja veio para fechar. A igreja não veio para ligar, a igreja veio para desligar. A igreja não veio para passar a mão na cabeça, não. A igreja veio, irmão, para descortinar as obras de Satanás. A igreja veio para acabar com essa pataquada de falta de consagração, falta de oração, falta de aprendizado da palavra, falta de bons hinos, falta de ensino das crianças, falta de ensino de homens, falta de ensino de mulheres, falta de ensino de casais. A igreja veio para acabar com isso. A igreja veio para formatar esse cerne demoníaco que foi colocado dentro de Adão, para limpar o Winchester e encher o homem do Espírito Santo. Essa é a função da igreja. Sem isso, irmãos, não é igreja. Se você se sentir bem no lugar e não precisar mudar o seu caráter, e você tiver um caráter que não é ilibado, não é igreja de Cristo. Abra lá no Salmo 102. Vocês acharam? Diga bem. Para você ver como Deus está consciente do que ele disse para Satanás. Isso que ele disse para Satanás está escrito no livro do profeta Ezequiel. Então, para você ver como Deus está consciente, Salmo 102, vamos no verso de número 15. Salmo 102, verso 15. 102, Brunão, 02. Isso, verso 15. Acharam? Diga amém. Olha só: as nações, pois, temerão o nome do, e todos os reis da terra a tua. Vá no verso 18. Escreva isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao meu santo nome. Então Deus, ele sempre esteve consciente da criação da igreja. Só quem não está consciente é a igreja.
Mas isso sempre esteve no coração de Deus. E sempre Deus falou com alguns homens a respeito do poderio, da santificação, da qualificação, da inércia do pecado, de tudo que este povo que ele iria levantar tem que ter como condição. E o direito diz ipsim literis, que não há comparativo, sine qua non no francês. Não há qualificativa contrária a isso que Deus disse. A isso que Deus disse é a igreja. Vamos aqui ao verso, por exemplo, de número 20. Para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte. É para isso que esse povo vai vir. Isso está escrito em Isaías 61, que foi o que ele leu lá, para dar liberdade aos cativos. É isso. Só que nós não queremos saber disso, nós queremos viver uma vida tranquilinha. Nós queremos viver uma vida de paz. É de casa para a igreja, da igreja para casa, do meu trabalho, vou ganhar meu cascaio. Só que não foi para isso que nós fomos levantados. Vá comigo no verso 22, olha só, verso 22. Quando se congregarem quem? Os povos, e os, para fazer o quê? Meu Deus, a igreja já está aqui, A igreja está montada. Só quem não entendeu esse mistério sou eu e você. Só graças a Deus ele está trazendo a palavra para nos revelar hoje, entendeu? Agora, veja só. Agora você vai comigo lá em Mateus 16 mesmo, lá no verso que nós lemos, no verso 19. E eu quero trazer algo interessante para você aqui. Bruno, só você, vocês não, só você. Ezequiel 31:11. Abre lá. Olha só. Ezequiel 31:11. Eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará tratamento merecido. Eu já o lancei fora. Aí. Isso aqui é antes da criação do mundo. Foi na queda do luzeiro. Na queda do luzeiro, Deus já está dizendo para ele: eu vou criar um povo que vai te botar na linha. Viu, Satanás? Eu vou criar um povo que não vai aceitar as tuas mazelas. Eu vou criar um povo que vai te dar corretivo, diabo. Você está entendendo, irmão? Tá bom? Vocês estão felizes ou não? Hein? Hoje é noite de soltar os cachorrinhos de estimação, tá, irmão? As baratinhas que você põe em conjunto autônomo dela quando você vai passar veneno na casa. Tá bom? É porque tem coisa que a pessoa não quer mudar, né, irmão? É sempre a mesma coisa. Deus quer mudar, a pessoa não quer mudar. Tá bom? Olha só, vamos lá. A igreja assumiu o lugar do luzeiro já no dia em que o luzeiro foi expulso. Porque é o seguinte, segura essa, viu? Você vai ensinar isso aí um dia. Quando Deus lança uma palavra aqui, pode demorar 10 anos. Já é. Deus não fala a palavra no passado para se cumprir no futuro. Não, você está maluco? Deus fala aqui. E já se cumpriu quando? Porque o nome dele é já. Certo? Agora, o tempo quem vai determinar é a tua fé. É a tua proximidade. É a tua não resistência à mudança. Porque se Deus precisa profetizar, é porque tem mudança que precisa acontecer. Certo? Olha só. Segundo a tua palavra. Meu Deus, já aconteceu. Porque o cara acabou de falar. Ou seja, tinha alguma transformação que precisava acontecer? Não, todas as transformações já tinham o quê? Acontecido. Ponto. Você quer ser abençoado?
Deixa Jesus te transformar. Certo? Você nunca ouviu isso aí. Só que você vai ouvir agora. Eu tenho que falar isso para você. Porque você está vivendo num negócio de que Deus fala hoje tem que acontecer amanhã. Não. Deus fala, já aconteceu. O problema é você chegar no ponto de encontrar com aquilo que Deus falou. Você é que tem que caminhar ao encontro daquilo que Deus falou. Olha lá, o que Deus falou. Um povo vai te colocar no seu devido lugar. E esse povo vai vir, vai chegar. Olha só que lindo. Demorou muito tempo? Muito. Mas por causa de quem? Diga, por causa da dureza do coração do homem. Diga. Endureceu? Demora mais. Certo? Coisinha fofa. Deus não vai te entregar nada, porque tudo aquilo que Ele te entrega é dele. Sim ou não? Ele não vai entregar para que você tribule aquilo que Ele trouxe como paz na sua vida. Então Deus não entrega. Por isso que as pessoas ficam dizendo assim: por que está demorando tanto? Por que não vem? Por que não chega? Enquanto você não destribular o teu coração, enquanto você não arrancar essas raízes de amargura do teu coração, enquanto você não mudar o seu jeito de ser, Deus não vai entregar para você piorar aquilo que Ele te deu perfeito. É bíblico, é. Veja o que aconteceu com o rei Ezequias. Deus disse para Ezequias: arruma a tua vida, porque a tua casa, porque tu vai o quê? Morre. E ele foi orar e pediu mais 15 anos. Não, ele não pediu nada, ele só pediu para viver mais. Deus deu quanto para ele? 15 anos. Sabe o que ele foi fazer? Foi fazer filho. Só que o que é que Deus tinha mandado ele fazer? Arrumar a casa. Deus não mandou ele fazer filho. Deus mandou ele arrumar a casa. E às vezes a gente quer tampar o buraco dos sentimentos errados que tem fazendo filho. A gente não quer transformar o caráter. A gente faz filho. Aí a minha mulher vai calar a boca. Por quê? Porque ela tem que cuidar do filho. Certo? E depois eu me lasco. Porque depois vai nascer um Manassés. Né? O Manassés nasce e destrói tudo aquilo que Ezequias tinha feito na vida dele. Então é bíblico. Você precisa saber muito bem qual é o tempo da tua existência sobre a face da terra. E você tem que calibrar os seus passos, não segundo os seus passos, mas segundo o andar do Espírito sobre a face da terra. Quando você vai andando no passo do Espírito, não há como cair em buraco, meu. Quando você anda guiado pelo Espírito Santo, assim como Jesus ia, é-me necessário, e ele ia. Vou até Gadara, está ficando maluco, lá tem demônio. Eu vou lá em Gadara, porque é o Espírito Santo que o conduzia. Quando ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e Satanás estava lá esperando, todo mundo diz: isso é pai, nada, rapaz. Lógico que é. O verdadeiro pai deixa os filhos passarem pelo medo para poder gritar o nome pai. Tem filho que não sabe gritar o nome pai, sabe por quê? Porque só de olhar para o filho, o pai já dá tudo o que ele quer. O filho tem que aprender a gritar o nome pai. O filho tem que saber o peso da mão do pai. O filho tem que saber o gosto do beijo do pai, o cheiro do cangote do pai. O filho tem que saber isso aí. O filho tem que viver com esse relacionamento. Estávamos comentando isso antes do culto aqui. Quando a filha do Camargo veio até aqui, o altar, vai lá cumprimentar o apóstolo. Olha só. Um dia antes, ela não quis cumprimentar, estava com vergonha. Hoje ela já subiu convencida, porque o pai disse para ela assim: vai lá cumprimentar o apóstolo. Ela veio cumprimentar. Entre o dia anterior e hoje, houve uma conversa. Esse é o serviço do pai. Você bateu nela? Você pendurou ela no lustre da sala de ponta cabeça? Você tirou o videogame dela? Você cortou os pirulitos, as paçocas dela? Não. Ele só conversou. E hoje ela veio para me dar um beijo. Sabe o que eu fiz, Leocádio? Me dê a sua mão, filha. Foi assim que eu fiz com ela. Me dê a sua mão, filha. E eu fiz assim. Olha. Um beijo respeitoso do seu apóstolo sobre você.
eu duvido que ela vai esquecer isso. Eu duvido. Alguns que tem por aí, quando vê uma criancinha, fala assim: vem dar um beijo no tio. O quê? Tivemos um desse na Gastão Madeira, lembra? Que foi abrir emprego para os jovens da igreja, para trabalhar no Lava Rápido. Ele só queria menino para trabalhar no Lava Rápido. E ele queria menino da idade tal até a idade tal. Depois o pessoal da pesada ligou para nós: fulano de tal passou por aí? Passou. Não entregue nenhum menino seu para ele não, viu? É pedófilo. E veio pedir, sabe aonde? Na porta da igreja, dando paz do Senhor. Não tem o Espírito Santo não na porta da tua igreja para tu ver. Não é porque diz amém, amém, glória a Jesus, que é crente não, viu? A árvore você não vê pela fotografia. Você prova do quê? Do fruto. Qual é o fruto que você tem? Ah, meu cesto está vazio. Encha primeiro, depois a gente conversa. Para mim provar do teu fruto. Quando eu provar do teu fruto, aí eu digo quem você é. Porque de forma nenhuma pode vir fruto mau de uma árvore boa, e nem fruto bom de uma árvore. Prove do fruto. Você nunca vai ser enganado, meu irmão. Nunca você vai ser passado para trás. Prove do fruto. Você que é pai, vai entregar o teu filho para namorar com uma moça. Você que é mãe, vai entregar a tua filha para namorar com um rapaz. Prove do fruto. Viu? Como é rapazinho, não prove do fruto dele não. Prove do fruto do pai. Prove do fruto da mãe. Aí você vai saber quem é o filho que ele criou. Mas o pai não é crente, a mãe não é crente. Então ele tem déficit na vida dele. Então prove do fruto do pastor dele, se não for da sua igreja. Você vai saber qual é o caráter que está sendo forjado na vida dele. E sabendo quem é o pai, sabendo quem é a mãe, você vai ter toda a condição de saber se a sua filha é capacitada para resistir ao lado dele no chamado noivado e casamento. Prazer em conhecer Tabernáculo de Profetas. Esse é o motivo de nós termos sido criados. A grande realidade é que até aqui você não vê nada de noiva, nada. Você não vê nada de noiva. Você vê uma nação poderosa que vai colocar Satanás no seu devido lugar. Ponto. Essa é a primeira manifestação. Essa aqui é a manifestação. Então tem muita gente que não faz nada, sabe por quê? Porque não pode perder a maquiagem da noiva. Vai te lascar. Você é soldado. Viu? Você é soldado, arregimentado, pronto, formado e forçado para a batalha. Então é isso aí que nós somos. Esse negócio de noiva adornada, aí já coloca na cabeça já a coroinha, aí já pinta a beisola. Tem igreja aí que já está fazendo harmonização facial, irmão, para esperar o cordeiro lá. E aí o profeta está dizendo, viu? Nós somos calejados. Em Jesus não se via beleza nenhuma. O mundo vai olhar para nós e vai nos desqualificar. A nossa beleza não é exterior, é interior. Ouça. Uma vez que a igreja assumiu o lugar do luzeiro, existem algumas características que precisam ser dadas. Por quê? Porque se isso já aconteceu antes da fundação do mundo, Deus vai usar esta característica sempre. Isso é algo que Deus estipulou. Então sempre eu vou precisar pegar alguém para colocar no lugar de alguém. Pega a genealogia do Messias. Abel e Caim. Caim era o perdidão. Esperava-se que fosse quem? Abel. Abel morre. Deus coloca Sete no lugar de Caim. E Deus vai fazendo isso. Quando não acha alguém para substituir,
Então vou pegar aquela que está lá em cima do muro de Jericó. Se ela abrir o coração, se ela fizer a coisa certa, tomo, purifico, lavo nas águas, dou-lhe palavra e está acabado. É ela. Entende? É por isso que aqui no meio da igreja eu vivo dizendo: você não sabe do lado de quem você está sentado. Você não tem ideia. Se eu te contar quem é que está sentado do teu lado, vai começar a te dar girizo, você vai levantar da cadeira, vai sentar no banco de trás. Porque você não sabe. Aqui dentro tem ladrão de carga, aqui dentro tem traficante, aqui dentro tem bandido, bandidão, viu? Isso. Aqui dentro tem de tudo. Estelionatário, cheio. Irmão, meu Deus do céu, irmão, tem de tudo aqui, irmão. Mas qual é a diferença? Todos hoje remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, não é? Então, quando nós nos assentamos hoje, é a mistura, né? Tem aquela mistura. E não dá para você dizer se aqui é pior do que aquele. Como é que você vai dizer lá dentro do sangue que tem um glóbulo que é pior do que o outro? Não dá, é tudo vida, é tudo sangue. Então esta igreja, ela já começa com esse negócio de substituição, quando Deus escolhe Judá, né? E esse projeto de ser essa nação poderosa estava sobre a vida de Israel. E Judá, juntamente com todos os outros líderes de tribo, enchem a cara de manguaça na subida do Monte Sinai, e só sobra uma tribo que está sóbria, é a tribo de Levi. Então aquele projetão, né, que era um projetão, que está nas duas tábuas, que não são tábuas, mas são pedras, né, que está na mão de Moisés, as originais, diga assim, as originais. Esse sacerdócio, diga, era universal. Quando Moisés desce com o sacerdócio universal e vê todo mundo cheio da cachaça, e ele procura, porque Deus já tinha falado no coração dele: tu vai levantar Judá. E ele procura, cadê o líder de Judá? Ele fala: não dá, Judá não dá. Aí ele começa, ele vai procurando, não tem ninguém, irmão. Só tem o quem? Levi. Então Moisés diz assim: peraí, eu não posso fazer isso não, porque eu não vim com essa liberação. Então ele sobe de novo. Ele sobe de novo, fala com Deus. Deus já é onisciente, diz agora: quebrou as pedras? Quebrei. Então agora você vai escrever. Escreve você. Eu dito, você escreve. Ele desce com a segunda designação, que não é mais um sacerdócio universal, mas agora é um sacerdócio local. Então agora, Israel, que seria o sacerdócio mundial, perde o lugar para a nação poderosa que haveria de se levantar, que é a igreja. Então hoje, nós temos Israel no mundo todo? Temos Israel no mundo todo? Não, mas nós temos quem no mundo todo? Certo? Então a segunda vinda de Moisés é para levantar Levi, sacerdócio local, e agora fica as chaves seguradas nas mãos. E essas chaves é que são entregues agora a Pedro, como sacerdócio universal. Diga, universal. Mas aí Pedro pega o sacerdócio universal e quer judaizar o sacerdócio. Quando ele quer judaizar o sacerdócio, o que Deus faz? Levanta Tiago, pastor da igreja, e levanta Paulo para levantar a igreja sacerdotal. Deu para entender? Substituição? Faça assim com a sua mão, ó. Isso, ótimo. Isso. Agora, todo mundo com a mão direita aqui. Diga que isso aqui sou eu. Diga, se eu não fizer. Agora diga assim: não vai ser assim. Vai ser assim. E pode ter certeza que na mão dele, do outro lado, já tem alguém para colocar no seu lugar. Porque eu tenho o costume de dizer: ninguém é insubstituível. Inclusive eu, meu irmão. Já tem meninos pregando muito bem por aí, que já deixaram de ser meninos e já passaram a ser homens maduros na palavra. E aqui nós não queremos formar pregador de multidão. Aqui a gente quer formar pregadores locais, não é? Quem tem que tratar com a multidão é o apóstolo. O apóstolo é levado. Todo mundo que sai para pregar fora chama as pessoas para ouvir o apóstolo,
Porque a palavra apostólica está sobre a vida do apóstolo. Entendeu? Então, às vezes a gente vê, como a gente já teve aqui, pessoas que foram levantados para pregar no local. Em determinado momento eles acharam, vamos abrir uma igreja. Dos 15 que a gente viu, irmão, não tem ninguém. Porque você foi levantado para representar. Você não foi levantado para ser. Quando você é levantado para ser, o primeiro que vai ficar sabendo disso é o teu próprio apóstolo. É ele que vai ficar sabendo. E ele vai te enviar. Sem medo de ser feliz. Você pode abrir a igreja parede com parede. O meu povo não é o teu povo. E o teu povo e o meu povo, todos eles são povos de Deus. Então, se Deus me levantou e vocês estão aqui até hoje, é porque através desta palavra é que você tem sido livre, que você tem sido liberto, que você tem se mantido de pé. E essa resistência à palavra pregada é que te faz continuar tropeçando. Essa resistência em receber a porção que Deus derrama sobre a sua vida é que faz você continuar patinando. Sabe? Você fica naquele lugar e não sai daquele lugar. Aí você vê um carro bem menor que o seu. Você está lá com a Hilux 4x4, irmão. Você não sai do lugar. Atolou até a tampa do... Aí você vê uma Brasília passando, ó. Vai embora. Né? E você fica perguntando, meu Deus, mas o meu carro não é o seu carro. É o piloto do carro. Se você pegar esse carro e der para o piloto da Brasília, ele vai embora. Não é o carro. É o piloto do carro. Viu? Vamos terminar. Olha só. Abra, por favor, em Efésios 1:6. Efésios 1:6. Esse fundo ficou maravilhoso, viu? Quem foi que fez esse fundo, Bruno? O Wendy. Ficou muito bom, viu, Wendy? Deus te abençoe. Muito bom. Para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente aonde? Aonde? Diga, no amado. Olha só, para que é que a igreja foi criada? Para louvor da glória do quê? Da sua graça. A qual? Diga, a graça. Ele nos deu gratuitamente em quem? No amado. Quem é o amado? Cristo. Então entenda esse verso. Por que é que eu fui criado? Eu fui criado, diga, para louvor da glória da sua graça. Então quer dizer que você não foi criado para louvor da glória de Jesus. Você foi criado para louvor da glória, da graça. Quem deu a graça? Diga, Deus. Faça a distinção. Deus deu a graça para aquele que crer no amado. Crer e permanecer no amado. E esta graça é concedida mediante a presença do Espírito Santo. Então, se não tem o Espírito Santo, não tem a graça. E o Espírito Santo é concedido para todo aquele que crer no amado. Certo? Então é simples. Crie no amado, recebo o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo, meu próximo passo, graça. Vou dormir, graça. Levanto vivo, graça. Sou abençoado, graça. Deu para entender, irmãos? Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque disso depende a autoridade para colocar Satanás no seu devido. Só tem autoridade contra o diabo aquele que foi criado para louvor da glória da sua graça, a qual ele nos deu gratuitamente, estando nós no amado.
Esse tem autoridade. Deu para entender, sim ou não? Porque às vezes você se sente pesado. Se sentir alguém aqui que quiser se manifestar, tá? Pode levantar a mão. Eu não estou falando do pesado de obesidade, tá, irmão? Porque senão os irmãos já vão começar a levantar a mão aí, né? Não é isso não, tá? Eu estou falando de pesado a nível de reino. Quando você vai tentar fazer alguma coisa de bom para alguém e você se sente pesado para fazer. Quando você diz assim: eu quero abençoar o Paulo, eu vou abençoar o Paulo. A partir do dia que você diz isso, irmão, mano, parece que o negócio começa a dar para trás e você não consegue fazer aquilo que você disse que ia fazer. Mas você não disse para ninguém, você disse aqui, ó. Por que será que esse peso vem? Não é? Só são duas possibilidades. Ou Paulo não merece e o Espírito Santo, você não vai fazer isso aí, porque você merece. E se você colocar a mão sobre a vida do Paulo, o que está na vida do Paulo vai vir para a sua vida. Ou a segunda coisa, você não é digno de abençoar a vida do Paulo. Então, não tem outra coisa. Esse negócio de você querer abençoar, o diabo não me deixou. Não, esquece. Bênção, irmão, só pode vir de Deus. Ninguém pode abençoar ninguém. É Deus que canaliza a bênção dele pela minha vida e pela sua vida, para que outras pessoas sejam abençoadas. Quem aqui já foi abençoado por alguém, irmão? Olha aí. Não é um negócio fantástico você se sentir abençoado? Sim ou não? Sim. E esse processo é o processo que nós vamos passar esse mês todo. O processo de nós nos sentirmos leves para sermos canais de Deus na terra. E Deus abriu seus olhos para que você possa enxergar a quem fazer e a quem não fazer. Porque se tem uma coisa que pesa contra a tua vida, é quando Deus está com alguém no deserto e você vai querer tirar o cara de lá. Deserto é lugar de tratamento particular com Deus. E você está tirando o cara do particular com Deus para levar para o seu particular. Então, quando nós olhamos para essa figura e vemos Jesus entregando as chaves do reino para Pedro, se Pedro entende, irmão, o mundo todo tinha sido sacudido naquele tempo. O duro é quando nós recebemos chaves e nós achamos que essa chave abre qualquer porta. Sabe? A gente fica que nem bandido quando acha um controle remoto no chão. Ele sai apertando o botão em tudo quanto é carro na rua, para ver qual que abre. Nós não somos assim. Nós temos o discernimento do Espírito Santo. E eu termino agora com a mensagem que eu preguei de manhã em Santo André. Abra lá a sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus não, Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Marcos 1, verso 16. Achou? Diga amém. E quando passava junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, o seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu vos transformarei em pescadores de homens. E eles deixaram as suas redes imediatamente e o seguiram.
E quando ele foi um pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco remendando redes. Imediatamente o chamou, e eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os seus jornaleiros e seguiram após ele. Entraram em Cafarnaum, e imediatamente no sábado entrou na sinagoga e ali pôs-se a ensinar. E ficaram maravilhados da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E havia com eles na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és. És o consagrado de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo: emudece e sai dele. E o espírito imundo, depois de lançá-lo por terra, em meio a convulsões e grandes clamores, saiu dele. Eu vou ser rápido nisso. Ouça. Jesus, ele começa a chamada dos discípulos. E eu quero que vocês entendam que a evolução dos discípulos é de acordo com o tempo que eles passaram ao lado de Jesus. Certo? Então, quem foi que passou mais tempo ao lado de Jesus? Não, Pedro. Porque primeiro ele chamou Pedro, depois ele chamou o seu irmão. Andando mais um pouco, chamou Tiago. Mais um pouco, chamou quem? João. Então ele já deu a ordem que deveria ser o ministério. Certo? Só que algumas dessas figuras foram ficando para trás. E outras que foram chamadas depois, foram passando para perto de Jesus. Eles foram andando ao lado de Jesus mais do que os outros, respondendo às solicitações de Jesus mais do que os outros. Jesus chamou uns que pescavam literalmente e chamou outros que remendavam. Olha que lindo, né? Chamou uns que estavam pescando literalmente, sem os pais, não tinha que abandonar pai, e chamou outros que tinha que abandonar o pai e que tinha a condição de consertar aquilo que estava errado. Certo? Então Jesus, ele vai chamando de acordo com aquilo que o ministério dele vai necessitando. Então, se você foi chamado, é chamado ou será chamado, pode ter certeza, tem um propósito específico. Cabe a você e só você, descobrir o porquê que você foi chamado e se aplicar em caminhar com Jesus neste propósito. Não fica dando tiro para ver onde você vai se encaixar. Não vai funcionar. É pregação da palavra? É pregação da palavra. É direção departamental? É direção departamental. Você vai cuidar de manutenção? Irmão, é manutenção. Então não fica, todo lugar você quer estar e acaba não estando bem em nenhum lugar. Certo? Então, é louvar, é tocar, é tocar. Aproxime-se de Jesus tocando. Aproxime-se de Jesus louvando. Aproxime-se de Jesus pregando. Porque às vezes as pessoas querem se aproximar das pessoas pregando. Você se aproxima de Jesus pregando. E como as pessoas querem se aproximar de você, eles acabam se aproximando de quem? De Jesus. E quando eles vão procurar você, eles não acham você, acham quem? Esse é o verdadeiro pregador. Certo? Então, Jesus vai com eles em Cafarnaum, irmão. Jesus, depois do primeiro chamado, ele entra na terra base, Cafarnaum. Ele entra na terra da bagunça. E lá em Cafarnaum, ele monta o seu ministério. Lá em Cafarnaum, ele entra numa sinagoga. Ele entra na sinagoga
E já dão oportunidade para ele pregar, ué. Né? Já dão oportunidade para Jesus dar uns terra lá na sinagoga. Aí Jesus entra na sinagoga, irmão, e todo mundo fica assim, ó, com o que ele está ensinando. É um negócio novo, é um negócio diferente, né? Irmão, lá no meio da multidão, levanta o encapetado, irmão. O que é que você veio fazer? O irmão, Jesus olhando para a cara dele, né? E eu fico imaginando todo mundo da sinagoga assustado, né? E aí, uma coisa que acontece, porque tem pessoas diferentes conversando com Jesus. Olha, né? Tem pessoas diferentes, entenda isso. Tem pessoas diferentes. Bruno, Marcos 1. Verso 23. Repete comigo, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Quantos homens tinha? 1. E ele estava o quê? Possesso. Vai, continua. Espera aí, quantos espíritos tinha? 1. Quantos espíritos tinha? Vai, continua. O qual gritou. Quantas vozes saiu da boca dele? 1. Ele gritou. Sim ou não? Onde é que eu achei 2? Onde é que eu achei 3? Onde é que eu achei 4? Uma coisa eu sei. Não era 1. Vai, continua. Para. Que temos o quê? Opa. Que temos contigo, Jesus, vieste o quê? Mais de. Agora, vai. Parou? Bem, não é bem sabemos. Bem, bem sei quem és, o Santo. Uma coisa é um homem estar endemoniado. A outra coisa é o templo pertencer a um demônio. A potestade perguntou por que é que ele veio nos incomodar. É o dono do templo. Vocês lembram da passagem do Gadareno? Existiam 2 endemoniados lá no cemitério. Um deles correu e foi para a cidade, e o outro ficou e se rendeu aos pés de Jesus. E quando Jesus foi expulsar o demônio e mandá-lo para o abismo, ele disse: não faz isso não. Manda a gente, permite que a gente entre nos porcos. Quando os porcos se precipitaram, os demônios saíram e foram para onde? Diga, para a cidade. Para entrar em quem? Para entrar em quem? Em quem? Não, não é nos homens, de jeito nenhum. Era para entrar em quem comia carne de porco. O senhor está falando de carne de porco? Não me leva para a religiosidade. Tudo isso foi resolvido no lençol de Pedro. Tá? Então tudo isso aí foi resolvido no lençol de Pedro. Eu estou falando da posse que o diabo tem sobre a tua vida. É sobre isso que eu estou falando. E o diabo não precisa estar na tua vida para ter você. Tanto é que quando os demônios saíram do rapaz, eles foram para a cidade procurar aonde eles podiam o quê? Entrar. E eles acharam quem? Quem participa da brecha se faz um com ela. Fofocou, participou, é um com ela.
falou mal, participou, é um com ele. Roubou, participou, vai junto. É isso, é você ser dono da mente. Presta atenção o que esse demônio fez. O demônio que estava nele, o demônio que habitava nele, é um que habita nele e o outro que habita no templo. Então, quando ele diz assim, por que é que você veio nos incomodar? Não tinha só um endemoniado dentro do templo. Um se manifestou, mas os outros? O que isso quer dizer? Que pode ter endemoniado aqui, mas ele está o quê? Quantos aqui não pecaram hoje? Feio. E na hora do apelo tem que vir para frente, mas você vai ficar? Então aquele que se manifestou, certo? Olha só, Jesus pegou e deu a ordem. Primeiro, emudece. Olha, emudece e sai dele. Esse demônio não querendo sair, sabe o que ele foi fazer? Ele foi tocar no hipotálamo dele, aquela válvulazinha que gera a epilepsia. O demônio foi lá no hipotálamo e começou a dar o que nele? Começou a gerar aquele comportamento de rola para um lado, vomita, baba e bate a cabeça. Começou a dar as convulsões naquele cara e aquele negócio todo, e todo mundo querendo socorrer, e todo mundo olhava para Jesus e Jesus esperando ele sair. Agora, por que um demônio pode tocar no seu hipotálamo? Porque o seu hipotálamo não está nas mãos do Espírito Santo. Quando a sua mente estiver na mão do Espírito Santo, eu quero ver o diabo ter autoridade para ir lá e tocar em alguma coisa. Quando você tem esses pensamentos suicidas, esses pensamentos de abandono, esses pensamentos de latrocínio, de estupro, esses pensamentos, esses sonhos que você tem de madrugada, eu tive um pesadelo. Como assim? Como é que o diabo está tendo brecha para entrar na tua cabeça e te dar sonho de pesadelo? Não confunda, viu, revelações de Deus, porque quando Deus dá uma revelação para alguém, Ele põe esse cara em cima de uma rocha firme. Olha as revelações que Daniel tinha. Estando eu no período das minhas orações à noite, noturno. Então quer dizer que o cara está indo se preparar para ter as visões que Deus vai dar para ele. E Deus já sabia, toda vez que ele ia visitar Daniel, ele só ia visitar Daniel, e Daniel não era pegado de surpresa. Porque ele tinha um período. Deus, estou entrando na nossa sala, hein? Estou entrando no meu quarto, estou à tua disposição. O que Deus fazia? Descia e revelava. Ergue a parabau, a calamanda. Então, quando você se dispõe, Deus está sempre presente. O duro é quando Deus está presente e a gente não se dispõe. Aí vem pesadelo mesmo. Então, o cara fala, liberto. Quando ele foi liberto, o que aconteceu? Os outros já começaram a ficar espertos. Nós precisamos matar esse cara. Então esses demônios, Mari, ia passando as informações para todos os lugares onde Jesus chegava. Eles já começavam a procurar alguma coisa para poder matar Jesus. Aqui começou todo o espírito de perseguição sobre a verdade pregada por Jesus. Tem igrejas que eu era uma benção na igreja. Hoje eu não sou não sou mais convidado. Olha a minha cara, ó. Não sou convidado por quê? Porque eu vou lá para acabar com a festa. Festa de Deus? Quem sou eu para acabar com a festa de Deus? Vou para acabar com a festa do cão, irmão. Agora você não me convida mais e convida nele, que eu já sei qual é a vida. Então eu já sei o que eles querem. Eles não querem Deus. Eles querem a bagunça.
Eu não convido ele, ele acha que ele sabe tudo. Mas como se fosse eu que falasse. Não é assim que funciona, querido. Jesus, ele está, nesse exato momento aqui, ele está dizendo assim, ó: o espírito imundo, depois de lançá-lo por terra em meio a convulsões e grandes clamores, saiu dele. O diabo não vai se contentar se ele não te destruir, amado. Ele não vai se contentar enquanto ele não te deixar louco, maluco. E é isso que ele quer. Mas como é que ele vai ter controle sobre a minha vida? Quando você tirou o controle do Espírito Santo e deu para ele. Através das suas ações, das suas atitudes, através do respeito de pai e mãe, que está se perdendo, a respeito da desobediência à liderança dentro da igreja, que você acha que a liderança dentro da igreja ela pode ser desnorteada, desobedecida, chacoteada. Você está tratando com homens e mulheres que foram levantados por Deus, meu amado. Só está falando de você? Eu não. Eu não. Quem sou eu, irmão? Na farinha do pão. Não é na fila do pão, não. Na fila do pão a farinha já passou pelo processo. Eu estou falando do imaturo lá atrás. Estou falando da farinha. É bem antes de você estar esperando o pão na padaria. Eu já estava sendo trabalhado por Deus lá atrás. Tem gente aqui que eu me converti 20 anos depois que eu me converti, você nasceu. 20 anos depois. Tem gente aqui que foi 30. Tem gente aqui que foi 40. E você acha que nós estamos aqui para brincar. Nós estamos perdendo a nossa saúde, a nossa vida. Nós estamos nos retalhando. Nós estamos perdendo a oportunidade de viver o melhor desta terra, segundo o mundo, para viver o melhor desta terra, segundo Deus. E existe uma grande diferença entre os dois. Viver o melhor desta terra, segundo Deus, é não prezar por prazeres humanos. Viver o melhor dessa terra, segundo Deus, é não querer ter o melhor, mas sempre usufruir do melhor. Vai. Você consegue entender esse negócio ou não? Viver o melhor desta terra, segundo Deus, é ir de lá para cá, sem ter dinheiro. E quando você chega lá, você não tem conforto, mas quando você vai dormir à noite, você sente o seguinte: fiz o que eu tinha que fazer hoje. Isso é o viver o melhor dessa terra. Só que as definições são completamente diferentes. Pergunta para mim, como assim? Depende da sinagoga onde você está. Depende do tipo de principado que está em cima dela. Se você está no lugar onde o principado é o Espírito Santo, então você vai ser conduzido sempre a ser menos, a ter menos, a falar menos, a fim de que Deus seja o Senhor de tudo. Jesus, ele sai daqui e ele continua a sua caminhada. Ele vai fazendo milagres. Esses discípulos vão começando a entender que aquele cara não é um cara normal. Porque para você entender que as pessoas não são normais, é só andando com elas. Não tem jeito. Tem gente que está comigo aqui. Qual é o que mais tem tempo aqui com a gente? Quem é que mais tem tempo com a gente aqui? Quem é? A Beth morreu, não morreu? Eu tive um sonho que eu me sentia no paraíso, irmão. Acho que a Beth morreu. Não, ela está gripada. Ah, não, então foi um pesadelo, irmão. Deixa eu ver. Quantos anos você está? 14. 14. Quem tem mais? Quanto? 15. Quem tem mais? Deixa eu ver. Ah, você? Pelo amor de Deus. Você, se não tivesse você, não tinha nascido nada disso. Ele tem 20, né? É o que mais tem. 20. E é o que mais se parece. Né? Está entendendo? É o que mais se parece. É o que mais devota. É o que mais flui. É o que anda mais tempo. Está mais tempo junto. Certo? Então é isso. Ele nunca entrou numa escola de música.
mas ele flui na música. Se ele não decidisse fluir na música, imagina o que ele seria na palavra se ele resolvesse fluir na palavra. Você já pensou se o dom da música dele fosse transferido para a palavra? Se o que ele faz na música ele fizesse na palavra, é que ele se optou por derramar-se na música. Então Deus pega essa proximidade da unção e ele faz isso com a pessoa. Então quem anda mais junto recebe mais, não a mesma unção, mas ele recebe mais a capacitação na unção, naquilo que você se despeja, que você se dispõe, naquilo que você se entrega a fazer. Então quando Jesus ele vai passeando, ele vai fazendo esses milagres. E aqui diz aqui agora que ele já sai de lá e ele começa a andar por toda a Galileia. E quando ele chega lá na Galileia, lá em Nazaré, é aonde ele é mais afrontado. Só que a notícia de que ele era nazareno já estava na boca do demônio quando ele estava lá em Cafarnaum. Então quer dizer que os lugares onde nós vamos chegar, a tua notícia já chegou lá, antes mesmo de você chegar, tanto para bem como para mal. E você precisa estar pronto para resistir a isso. Quantos aqui já não se sentiram assim, saíram de um lugar e foram para outro, e aquela mesma perseguição que acontecia no lugar começou a acontecer no outro lugar, e você diz assim: meu Deus, parece que todo lugar que eu vou sou perseguido. Está dando para entender o que está acontecendo? Não é? Parece que todo lugar as pessoas falam a mesma coisa, é a mesma fofoca, é a mesma coisa. Esse mês nós vamos talhar o teu caráter e o teu espírito, para que você possa resistir a estas afrontas. Então no próximo mês, que vai ser o mês profético dos relacionamentos, você vai manifestar relacionamentos. Quais são os 3 maiores relacionamentos que um homem pode ter? Relacionamento com o Pai, relacionamento com o Espírito de Hashem e o relacionamento com o Filho. Você vai manifestar relacionamentos. É estes relacionamentos que você vai manifestar. Vai ter hora que você vai manifestar relacionamento com o Pai. Aí eu disse para o Camargo quando estávamos aqui: o pai cumprimenta o filho com um beijo na testa. Certo? O filho cumprimenta o pai com um beijo na mão. A sua bênção, meu pai. E o irmão manifesta o seu relacionamento com o ósculo na face. É por isso que a igreja, ela se cumprimenta com o ósculo santo, que é um beijo aonde? Na face. Então é os 3 relacionamentos. Um deles, o relacionamento com o pai, você vai se colocar abaixo, para que o pai beije na sua testa. Quando você for se relacionar com o pai, você se abaixa, para que você possa se relacionar com o pai. Quando o pai vai se relacionar com você, e você entende que ele quer falar com você, você se põe abaixo do pai. Quando você quer se relacionar com o pai, você tem que se abaixar para beijar a mão. Mas quando você vai se manifestar com o irmão, o verdadeiro amigo é aquele que afia o rosto do seu amigo. Assim como o ferro afia o ferro, é o ósculo da face. Então, relacionamento com o irmão é olho no olho. Relacionamento com o pai é o pai olhando de cima para baixo. E o relacionamento do pai com o filho é o filho ouvindo o que o pai diz. Deu para entender, sim ou não? Mas isso só vai acontecer se você conseguir resistir a esses temperamentos sombrios que tomam conta de você e que fazem com que as pessoas às vezes até nem te reconheçam quando você vai se relacionar com elas. Tem pessoas que dizem assim: ó, não fala com fulano hoje não, porque ele está, ó. Isso não é crente, irmão. Isso não é crente. Ó, não fala com ela não, que ela está nos dias dela, hein? Nunca um sangue da menstruação será mais importante do que o sangue de Jesus Cristo. Entenda isso.
Viu? Não me importa a tua TPM, não me importa nada. Eu quero saber o sangue de Jesus Cristo na sua vida. É sobre isso que eu quero falar. É esse relacionamento que eu quero ver sempre relacional entre as nossas vidas. Eu sei muito bem reconhecer os períodos de dores que a menstruação traz sobre a vida da minha esposa. Eu sei reconhecer. Eu sei como ficar calado. Eu sei. E por isso nós não temos problemas nessa área. Não temos. Certo? De jeito nenhum. Então, eu tive que aprender. Eu não sabia, eu tive que aprender. Agora, quer que o seu casamento vá bem? Aprenda. Aprenda. Porque você já pensou, agora eu vou falar. Você já pensou Jesus não saber tratar da TPM da igreja? Quando a igreja não quer dizimar, quando a igreja não quer ofertar, quando a igreja quer roubar, quando a igreja quer mentir, quando a igreja não quer vir no culto, quando a igreja quer ir na festa junina, quando a igreja quer dançar quadrilha, quando quer fazer pintinha na cara, quando a igreja quer andar de chapéu caipira, quando a igreja... Já pensou se Jesus desce com... Ele sabe tratar com a TPM. E ele sabe que TPM acaba. Mas o problema da abertura da brecha é se um demônio entra e toma conta da mente. Aí, filho, aí já é. Então eu termino a mensagem de hoje com a seguinte colocação. Ouça bem isso, Anderslaine, anota essa aí. Deus coopera conosco. Ouça. Deus coopera conosco quando imediatamente obedecemos à sua vontade. Deus coopera conosco quando imediatamente obedecemos à sua vontade. Agora vai pegar. Quer publicidade? Quer publicidade? O ato da obediência vai ser a tua promoção, para que todos saibam que você é obediente a Deus e não ao homem. Quer fazer o teu negócio crescer? Obedeça a quem? Quer fazer o teu nome ser conhecido por todo mundo? Obedeça a Deus. Jesus era desobediente? Vamos lá, gente. Jesus era desobediente? Não. Faz 2000 anos que ele morreu. Quem não conhece o nome de Jesus? Precisa de propaganda? Tentaram destruir a Bíblia Sagrada mais de 600 vezes desde que ela foi editada. A nível mundial. Está aí vendendo em tudo quanto é lugar. Certo? E quanto mais tentar destruir, mais ela vai crescer. A igreja é assim, é que nem pão. Quanto mais bate, mais cresce. Então goste de apanhar, irmão. Você cresce. Primeira noite da resistência. Você tem que aprender a resistir. A resistir nos aspectos espirituais. O seu maior confronto não é físico. O seu maior confronto é espiritual. Eu vivo dizendo isso, já disse isso e vou continuar dizendo. Vou dar um exemplo da mulher que apanha do marido. A mulher só apanha do marido. Estou falando de uma mulher cristã. A mulher só apanha do marido até o dia que ela disser assim: a próxima vez que você me bater, quem vai ter contigo não sou eu e nem a polícia. Quem vai ter contigo é Deus. Eu vou te colocar na mão de Deus hoje. Se tiver que me matar, me mate antes de eu dobrar o meu joelho para te entregar.
Porque a hora que eu te entregar na mão de Deus, dá para escrever um livro, viu? Das experiências que nós já tivemos, eu e ela, de mulheres que tomaram esse comportamento. O nome disso é resistência. A resistência não é parar de fazer comida, não é parar de fazer sexo. Isso não é resistência. Isso você está sujando mais o teu nome. Tá? Porque se você casou, a Bíblia diz, você tem que ser mulher. Foi você que escolheu casar. Então você não pode dizer não. A não ser que seja para a oração. E tem que ter duplo consentimento. Então é ruim, hein? Pois é isso que os discípulos disseram. Então é ruim me casar? Exatamente. Casar errado é a pior coisa que existe na face da terra. Por isso que Deus assumiu o compromisso de Ele dar a mulher para o homem. Porque Ele conhece quem é o homem, Ele vai dar a mulher para ser ajudadora dele. Não é ajudadora de mais ninguém. Tem homens que chegaram à seguinte conclusão: casaram 5, 6 vezes, a 7ª deu certo. Qual é a conclusão que ele chega? Não era para me ter casado com nenhuma delas. Você era minha mulher. Agora veja quanto esse homem já sofreu na vida para poder receber de Deus aquela que ele deveria ter esperado. Era melhor ter ficado sozinho e não ter sofrido, do que ter sofrido para depois de tantos anos de sofrimento descobrir a felicidade. Então a verdadeira resistência está na oração, irmão. A verdadeira resistência está naquilo que você tem que apresentar a Deus, não para resistir ao que Ele pediu, mas para pedir para Ele força para fazer o que Ele ordenou. Essa é a resistência. Senhor, o que é que eu preciso fazer para te agradar? Você quer ter uma experiência com Deus? Sente direito na sua cadeira. Sente direito. Vá. Você vai ter uma experiência com Deus agora, vá. Isso, senta direito. Essa aí é a tua posição de sentar direito. Vá. Né? Se você entrar na frente de um juiz, é assim que você vai sentar? Perna arregaçada. Não, duvido que você vai fazer isso na frente do juiz. Certo? Vai sentar corretamente. Tá? Sentou, tá bom. Agora pegue sua mão e diga assim: olha, a moça, fala assim: Deus, o que é que eu preciso fazer para somente te agradar? Isso. Agora você disse isso para mim. Agora feche seu olho e diga isso para Deus. Você não precisa falar com a sua boca. Fale isso para Deus. Isso, converse com Ele. E Ele vai te dizer. Tem pessoas aqui que Deus já está falando com você. E eu não estou te induzindo não, porque eu estou vendo gente chorando já. Então, Deus já está falando com algumas pessoas. E se Deus já está falando com algumas pessoas, por que Ele não está falando com você? Então, coloque o seu coração nisso que você está dizendo. Tenha essa experiência com Deus, pelo amor de Deus. Eu estou vendo pessoas já chorando, limpando a face. Então, por favor, Deus já está falando com alguns aqui. Então, se Ele está falando, é porque é verdade isso que nós estamos falando. Que se você aplicar o teu coração diligentemente para falar com Deus, a Bíblia diz que os céus não deterão a sua voz. E esses céus que não deterão a sua voz são os principados e potestades. Os demônios não têm poder de deter a voz de um coração quebrantado e contrito. Ele não tem poder. Então ouça o que Deus está falando com você e simplesmente, irmãos, faça. Mas apóstolo, Deus está me pedindo um negócio muito difícil. Você acha que Deus vai pedir alguma coisa que você não possa fazer? Talvez o seu coração esteja dificultoso em fazer. Certo? Talvez o seu coração esteja dificultoso em largar a 12ª junta de bois. Não é? Talvez seja isso. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti,
em tua presença, Continue. em tua presença. Mas, apóstolo, Deus está me pedindo algo aqui difícil, irmão. Existe um lugar Se está difícil para você, entrega na mão dele para ele fazer. E deixa ele fazer. Em tua presença, Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. em tua presença. Porque todas as vezes que você simulou entregar na mão de Deus, você foi lá e tirou de novo. Existe um lugar Você foi lá e puxou para você de novo. orgulho não vai me E é essa seduzir. resistência que fica. Deus querendo fazer e você querendo fazer. Onde o dinheiro, Essa resistência que tem que acabar em a fama, nós. os aplausos A resistência que tem que podem acabar me não é a comprar. resistência de você com Em Satanás. Com tua Satanás você tem que endurecer mesmo. Agora com Deus, presença, irmão, Senhor, resistir com em Deus, irmão. tua presença, Resistir com o Espírito Santo que quer te usar. Resistir com o Espírito Santo que quer mudar a sua vida. Resistir com o Espírito Santo que quer te dar o melhor. Descansar em Eu não estou falando melhor de televisão maior. Eu não estou falando melhor de casa maior. Não, eu estou falando melhor. Viver o céu na terra, irmão. Viver andar ao lado dele todos os dias. Ouvir a voz dele todo dia. Ouvir ele falando com você de forma amorosa todos os dias. Direcionando a tua vida, a tua palavra, tudo. É o lugar onde eu quero sobre isso. habitar. Então a primeira coisa que eu vou perguntar aqui é: se existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo e que quer vir para Cristo nesta noite. Se existe alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus Cristo e quer vir para Jesus Cristo nessa noite, você vai levantar do seu lugar e vai vir aqui que eu quero orar por você. A segunda é: se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, mas as intempéries da vida fizeram com que você se afastasse de Jesus, fizeram com que você deixasse o amor de Jesus. Jesus não deixou de te amar. Você deixou o amor de Jesus, mas Jesus continua te amando. E é por isso que Ele está te dando a oportunidade de vir. Então você vai sair do seu lugar, você que se afastou, você que deixou de congregar, deixou de tomar a ceia, você que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que agora está aí, perdido. Então você vai levantar do seu lugar e vai vir para cá para fazer uma aliança com Deus nessa noite. E a terceira condição: você que é crente, irmão, você que toma ceia, você que conhece Jesus, irmão, você que não abandonou o barco, mas quando a tempestade vem, você sai gritando feito galo de Campina, irmão. Você se esquece que Jesus está no barco. Você quer tomar suas providências, quer tomar suas atitudes, quer sair dando paulada, irmão. Eu quero te trazer hoje para cá, para que Jesus tome a rédea de novo da tua vida. Ele não deixou você não, irmão. Você pediu a rédea, Ele entregou a rédea na tua mão. Ele continua no barco, mas Ele deixou você segurar o leme um pouquinho. E quando a onda levantou e o barco saculejou, irmão, com uma gritaria terrível, porque você não está preparado. E nenhum de nós está. Jesus é o nosso guia e protetor.